Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Eu sou o professor Patrick e vamos hoje falar, dentro de anatomia e fisiologia, sobre o sistema endócrino. Mas antes de a gente entrar no conteúdo, quero pedir a você que ainda não está inscrito para se inscrever aqui no canal. Clique nesse botãozinho direito no canto da tela e ative as notificações para toda vez que sair um vídeo novo você ficar avisado dessa novidade aqui de conteúdo. Além disso, se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe um comentário para a gente, fala o que você está achando desses vídeos. E se esse vídeo for útil para você, deixe sua curtida para que ele possa chegar a mais pessoas também. Então vamos falar hoje sobre o sistema endócrino e ele envolve os hormônios. Esses hormônios que são moléculas especiais que controlam processos específicos do nosso organismo. Todo hormônio é produzido por glândulas. Nós já vimos na aula de tecido epitelial que as glândulas são formadas por tecido epitelial glandular, que vão ter poros, vão ter ducto, vão ter porção secretora e vão liberar esses hormônios no interior dos vasos sanguíneos. E qual é a natureza química de um hormônio? Ele pode ser um polipeptídeo simples, uma proteína ou alguns aminoácidos também podem ser considerados como hormônios. Além disso, também temos hormônios de origem lipídica, que são os esteroides. O objetivo dos hormônios é promover a homeostase, que significa o equilíbrio dinâmico do nosso organismo. Quando você tem uma taxa elevada ou outra taxa que está baixa, e os hormônios têm por função regular essas taxas aí. E as glândulas elas atuam de modo independente, contudo algumas delas obedecem à hipófise, que é a glândula pituitária, também conhecida como glândula mestre. Todo hormônio tem um órgão-alvo, e esse órgão-alvo ele possui receptores específicos em sua membrana. Na aula de membrana plasmática eu mostrei para vocês que na composição da membrana plasmática a gente já tem proteínas específicas, proteínas receptoras na parte externa da membrana. São essas proteínas que vão sinalizar os órgãos-alvos dos determinados hormônios. E eles funcionam por meio de um mecanismo chamado feedback. O que é um feedback? É quando você tem uma retroalimentação, ou seja, uma resposta a uma determinada ação. E esse feedback pode ser positivo quanto mais a taxa está elevada, mais hormônio você libera, ou feedback negativo, conforme aquela taxa decresce, você diminui a liberação daqueles hormônios. E eles podem ser produzidos também por órgãos. Por exemplo, nós temos a eritropoetina, que é um hormônio produzido pelos rins. Aqui um esqueminha para vocês entenderem como é que funciona o mecanismo de feedback. Você tem o hipotálamo, ele vai liberar um hormônio liberador de TSH, de hormônio tireoestimulante. Então o hipotálamo não produz TSH, mas ele ativa a hipófise que produz TSH. Quando a hipófise estimulada pelo hormônio liberador, que veio do hipotálamo, libera o TSH, que é o hormônio tireoestimulante, o alvo do TSH é a glândula tireoide. Quando chega aqui na glândula tireoide, ela vai ser ativada e vai liberar os hormônios tiroxina e triodotironina, que são T3 e T4. Esses hormônios atuam na taxa metabólica basal, na TMB, ou seja, eles promovem uma dinâmica interna do nosso corpo para consumir energia, para gerar processo, consumir também nutrientes específicos. Quando você tem o aumento de T3 e T4 da corrente sanguínea, automaticamente rola o feedback, onde você tem a inibição do hormônio liberador de TSH. Então a hipófise não vai ser estimulada. Com isso, você também inibe a liberação do TSH, cessando a atividade da tireoide por hora. Vamos então começar por ela, a hipófise, que é também chamada de glândula pituitária. Ela está localizada junto do hipotálamo, ela é uma glândula pequena, no tamanho mais ou menos de uma ervilha, e ela atua como a glândula mestra, ou seja, ela tem a capacidade de liberar hormônios que atuam sobre outras glândulas. Esse é um esqueminha, né, do nosso encéfalo, onde você pode ver que ela está aqui localizada, a hipófise está localizada abaixo do hipotálamo, que fica situado abaixo do hipocampo. Então, tudo aqui a gente vai ter hipocampo, vai ter o sistema límbico, né? as amígdalas. Então, isso aqui está totalmente relacionado também com as nossas emoções. E a hipófise ela vai ter duas divisões, adenohipófise ou neurohipófise. Cada uma dessas divisões libera hormônios diferentes com funções específicas. Vamos começar pela adenohipófise. A adenohipófise libera os hormônios chamados hormônios tróficos,
tem esse nome porque eles atuam sobre outras glândulas. O primeiro hormônio trófico que a gente vai ver é o TSH, que é o hormônio tireotrófico, ou seja, o hormônio tireoestimulante, e ele vai regular, vai ativar a tireoide. Também temos o ACTH, que é o hormônio adenocorticotrópico. Ele vai regular a atividade no córtex das glândulas suprarrenais, também conhecidas como glândulas adrenais, situadas sobre os rins. Também temos o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que atua no amadurecimento dos óvulos nas mulheres e espermatozoides nos homens, ou seja, ele vai atuar ativando o desenvolvimento das células sexuais. E temos o LH, que é o hormônio luteinizante, que na mulher estimula a ovulação e formação do corpo lúteo e no homem estimula a produção de testosterona. Na adenohipófise nós temos o GH, que é também outro hormônio secretado pela adenohipófise, é o GH, também chamado de somatotrofina, que é o hormônio do crescimento. Ele estimula o aumento das células do tecido ósseo, do tecido muscular e tecido cartilaginoso, provocando o aumento do corpo do indivíduo. Temos também a prolactina, que é um hormônio responsável por inibir a ovulação das mulheres e estimula a produção do leite materno. Já a neurohipófise vai secretar hormônios distintos. São eles o ADH, que é o hormônio antidiurético, que vai estimular a reabsorção de água pelos rins. Com isso, você tem a redução do volume de urina e a perda excessiva de água. Ele também está relacionado com o quadro de diabetes, uma vez que os diabéticos têm problemas na síntese desse hormônio e, com isso, acabam urinando em excesso e possuem uma sede excessiva. A ocitocina, ela atua nas contrações uterinas, na liberação do leite materno também por meio da contração das glândulas mamárias e é um importante neurotransmissor relacionado à empatia, ao carinho. A tireoide e a paratireoide são glândulas situadas no nosso pescoço. Então, a tireoide é uma glândula membranosa que está espalhada pela parte frontal do pescoço, enquanto as paratireoides são 4 pequenas glândulas dispostas sobre a tireoide. Os primeiros hormônios da tireoide que nós vamos ver são triodotironina e tiroxina, popularmente conhecidos como T3 e T4. Ambos regulam o metabolismo corporal. Tá? Então a gente vai ter esses dois hormônios atuando na atividade da taxa metabólica basal. Também temos a calcitonina, que atua dificultando a retirada de cálcio dos ossos. Então lembra quando a gente estudou lá no tecido ósseo, na minha aula sobre tecido ósseo, eu falo sobre os osteoclastos e osteoblastos. A calcitonina atua segurando o cálcio dos ossos. Temos também o paratormônio, que é um hormônio secretado pela paratireoide, que vai atuar de maneira oposta à calcitonina. Enquanto a calcitonina dificulta a retirada do cálcio, o paratormônio estimula a absorção desse cálcio pelo sangue, além de estimular também sua absorção no intestino e a reabsorção do mesmo pelos túbulos renais. E aí a gente também pode falar um pouco sobre duas doenças que estão relacionadas ao funcionamento da tireoide, que são o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Qual é a diferença aqui? No hipertireoidismo você tem um aumento de T3 e T4 da corrente sanguínea, que faz o metabolismo ser muito acelerado, que pode gerar cansaço, pode gerar perda de peso, enquanto no hipotireoidismo a concentração desses hormônios é baixa demais, fazendo com que o indivíduo acabe entrando num quadro de sobrepeso, diabetes, hipertensão e etc. O pâncreas é conhecido como uma glândula mista. Nele nós temos a porção endócrina, que é essa que produz os hormônios, chamado de ilhotas de Langerhans. Lá você tem dois tipos de célula, as células alfa, que produzem glucagon, e as beta, que produzem insulina. O glucagon é o hormônio responsável pela gliconeogênese, que converte o glicogênio, que está geralmente armazenado em músculos e no fígado, em glicose, enquanto a insulina ela promove a glicogênese, que é a conversão da glicose no sangue em glicogênio, que é a forma inativa, fica guardada nos músculos. E a falta da insulina também pode ocasionar a diabetes do tipo 2, chamada de diabetes mellitus. Os dois tipos de diabetes, a diabetes insípidos, que é a diabetes tipo 1, é aquela que o indivíduo já nasce com ela, já tem uma deficiência,
em produzir esses hormônios e em regular a sua glicemia, que é a sua concentração de açúcar no sangue. Enquanto a diabetes mellitus vai ser aquela diabetes que aparece ao longo da vida, pode surgir por meio de mecanismo de doença autoimune, na qual essas células das ilhotas de Langerhans, as células beta, são prejudicadas e não conseguem produzir a insulina. As glândulas suprarrenais também são conhecidas como adrenais. Elas situam-se sobre os rins, né? Então você tem duas glândulas suprarrenais e elas possuem duas regiões, o córtex e a medula. Elas vão secretar os hormônios aldosterona, que é responsável por regular a concentração de água e sais no sangue, garantindo aí que você tem um equilíbrio osmótico das células sanguíneas, além do equilíbrio dos sais minerais sódio e potássio. Caso haja ausência da aldosterona, o sódio diminui e o potássio aumenta na corrente sanguínea. O cortisol ele é responsável por controlar o metabolismo de açúcares a partir de proteínas e gorduras. Ele diminui a permeabilidade dos capilares, sendo útil também para tratar inflamações. Então, o cortisol é conhecido como hormônio da atenção também. Em certos momentos do dia, você tem picos de cortisol, onde você tem uma grande eficiência no consumo de energia, focado principalmente para atividades como leitura, como aprendizado, como estímulo da memória. Temos também os não menos importantes, adrenalina e noradrenalina, que são hormônios que estimulam a glicogênese, ou seja, o consumo de açúcar, né, a liberação do açúcar na corrente sanguínea e controlam a pressão arterial. Assim, esses dois hormônios são relacionados ao mecanismo de luta e fuga, na qual você tem o bombeamento do sangue da região abdominal para as pernas e os braços, permitindo que o indivíduo fuja de um predador ou que lute por sua vida. São os hormônios dos momentos de tensão, de nervosismo. Doenças relacionadas às suprarrenais. Bom, temos a doença de Addison, que é quando você tem um tumor ou alguma doença autoimune que compromete o córtex das glândulas adrenais e promove sua hipofunção. Por consequência, teremos deficiência nos corticosteroides. Lembra do ACTH que eu falei lá na hipófise? Ela vai ser caracterizada pela perda de grande quantidade de água e sais minerais na urina. Isso ocasiona fraqueza muscular, diminuição da pressão arterial, emagrecimento e falta de apetite. Também temos a doença de Cushing, provocada pelo excesso do ACTH pela hipófise, que vai promover a hipertrofia das suprarrenais. Com isso, você vai ter uma utilização excessiva dos lipídios corporais, das gorduras corporais, um crescimento exagerado de pelos na face e também uma maior suscetibilidade a infecções, além de atrofia muscular e aumento da glicemia, aumento da concentração de açúcar no sangue, conduzindo a um quadro hiperglicêmico. Também temos o aumento da pressão arterial, que é conhecida como hipertensão. As gônadas dos nossos aparelhos reprodutivos também funcionam como glândulas secretoras de hormônio. Nós temos os testículos que secretam testosterona, que é responsável por características sexuais secundárias masculinas e a espermatogênese, né, o crescimento e desenvolvimento das células espermáticas, e os ovários, que vão secretar estrogênio, que é o que determina as características sexuais secundárias nas mulheres, e a progesterona, que vai regular o ciclo ovariano e inibe as contrações uterinas. Algumas doenças funcionais são importantes para nós entendermos o sistema endócrino, porque elas estão relacionadas à hipoatividade, ou seja, a baixa atividade das glândulas, ou à sua hiperatividade. Vamos começar pelo gigantismo, que está relacionado com a hipersecreção do GH, do hormônio do crescimento, durante a fase de crescimento da pessoa. Então, se durante a etapa da vida em que o indivíduo está crescendo, ele tiver uma hipersecreção do hormônio GH, ele vai sofrer de gigantismo, porque seus ossos vão crescer além do necessário, como também os seus músculos e cartilagens. Ao contrário do gigantismo, nós temos o nanismo, que é o resultado da hipossecreção do hormônio somatotrófico, do GH, durante a etapa do crescimento. Então você vai ter uma pessoa de corpo pequena e normalmente proporcional, seus membros são proporcionais. Também temos a acromegalia, que é quando você tem a secreção do GH fora da fase de crescimento, ou seja, já na idade adulta. E aí você vai ter um crescimento exagerado das mãos, dos pés e dos ossos da face, como a mandíbula e os molares. Aqui tem alguns indivíduos com acromegalia. Repare no tamanho dessa mão e desse rosto aqui com a mandíbula proeminente. Então repare, esses traços são de imagens retiradas da internet, que você encontra aqui essas placas ósseas com a formação alterada devido ao excesso de GH. Também temos o mixedema, que é uma hipossecreção da tiroxina em adultos, caracterizada por baixo metabolismo. A pessoa também tem uma lentidão física e mental, obesidade, pele seca e cheia de edemas. Olha só, essas aqui são algumas imagens de pessoas com mixedema, com várias protuberâncias na pele,
oriundas dessa doença funcional. Também temos o bócio simples, que é ocasionado, né, pelo baixa concentração de iodo, sendo esse o sal mineral essencial para a manutenção da tireoide. E o primeiro sinal que a pessoa contém hipoconcentração de iodo na sua alimentação é que a sua glândula tireoide fica inchada, gerando essa estrutura aqui no pescoço da pessoa que está sofrendo. Também temos uma outra doença relacionada à tireoide, que é o cretinismo, conhecido, né, como o hipotireoidismo em crianças, que vai promover um atraso no crescimento, deficiência intelectual, né? A criança vai ter problemas de desenvolver sua inteligência, além da ausência da maturação sexual e de defeitos na dentição. Aqui nós temos um exemplo de exoftalmia, que é um dos sintomas do hipertireoidismo, quando a pessoa fica com os olhos saltados para fora das órbitas. Além disso, também relacionado ao paratormônio, devido ao problema na absorção do cálcio, nós temos uma doença chamada tetania, que ocorre pelo aumento da irritabilidade dos músculos e nervos, uma vez que o cálcio é um sal mineral essencial para transmissão do impulso nervoso e contração muscular. Essa pessoa que sofre de tetania pode ter tremores musculares e sofrer, inclusive, de convulsões que podem levá-la à morte. Alguns outros hormônios que não são tão populares, mas são importantes, né? Nós temos a gastrina e a secretina, que são hormônios produzidos pelo tubo digestivo. A gastrina vai permitir a liberação do ácido clorídrico usado na digestão dos alimentos do estômago e a motilidade do trato digestório, ou seja, a condução do alimento até o estômago, enquanto a secretina ela vai ser responsável por estimular a liberação da bile pelo fígado. Temos também a renina, que ela vai fazer a transformação de uma proteína do plasma em angiotensina. E a angiotensina é um hormônio que vai regular a pressão arterial. Temos também a eritropoetina, que é produzida pelos rins e pelo fígado, que vai atuar na produção de hemácias. Então, indivíduos que vivem em regiões de maior altitude, eles têm uma concentração de eritropoetina que permite uma produção em maior escala de hemácias, portanto, o volume de hemácias de transporte de oxigênio no seu sangue é maior. Temos também as prostaglandinas, que são derivadas de ácido graxo de diversas células e que são responsáveis pelo efeito anti-inflamatório no nosso sistema imune, além de atuar na coagulação sanguínea e contração das artérias, garantindo o aumento da velocidade do fluxo sanguíneo. Também temos as endorfinas, que estão relacionadas ao sistema nervoso e vão atuar como analgésico natural. Geralmente são liberados após atividade física. Temos também a melatonina, que é produzida pela glândula pineal, localizada logo atrás da hipófise, que vai controlar o nosso ciclo circadiano, que é o nosso ritmo do sono. Então, a gente estimula essa glândula a liberar a melatonina conforme você vai diminuindo as luzes, vai relaxando o seu corpo, e à medida que seu batimento cardíaco vai ficando mais lento, a pulsação vai diminuindo o seu ritmo, você tem um feedback negativo e esse hormônio não é mais liberado. Também temos a timosina, que é um hormônio liberado pelo timo, que vai atuar no amadurecimento dos linfócitos das células de defesa. E temos a irisina, que é um hormônio produzido por músculos que auxilia no funcionamento de neurônios, ou seja, é um hormônio que contribui para a atenção. Portanto, trabalhar a musculatura é super importante para você garantir um melhor rendimento também nos seus estudos, além de que a irisina atua na queima de gordura ruim do nosso corpo. Então, pessoal, muito obrigado pela sua atenção até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e sua curtida. Até a próxima. Abraços biológicos.